através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Nos diz da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela manhã tão gloriosa como essa, de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz, estudarmos a tua palavra, para que assim possamos conhecer os teus mistérios do dia que nós estamos vivendo. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para viver o melhor de todos os tempos. Este é o tempo dos tempos, o melhor de todos os tempos, porque é hoje quando a sua palavra se faz manifesta, a sua palavra aberta, não há mistério algum oculto, porque a revelação de Jesus Cristo foi dado por intermédio do seu anjo a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, ajuda-nos, abençoando-nos nesta manhã aqui reunidos, como também a cada um dos teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Nós te damos graças por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Eu gostaria de ler parte desta manhã, e nessa própria parte que nós vamos ler, o profeta nos fala sobre ler a palavra, ao povo. O povo da primeira era amava a revelação. Nós vimos no primeiro selo, quando o profeta nos traz ali, ele diz que os crentes da primeira era, eles eram mais cuidadosos com o que ouviram e aceitavam quanto à revelação. Eles eram mais cuidadosos. Eles não iam aceitar qualquer coisa. Eles não aceitavam qualquer coisa. Vocês lembram quando nós falamos há um tempo atrás sobre a raiz da primeira igreja, como que o diabo sutilmente introduziu as hierarquias, os bispos, como que eles introduziram as pessoas de mais influência, quando começaram a colocar essas pessoas de notoriedade, quer dizer, pessoas que exerciam alguma influência, porque até então não tinha cargo, mas elas começaram a exercer uma influência. E quando elas exerciam esta influência, elas conseguiam introduzir no seio da igreja aquilo que elas achavam que era correto, e da forma que elas viam e enxergavam a palavra. Então foi dessa maneira que foi introduzido muitas coisas no meio do povo de Deus, ali na primeira era. Se você tomar o primeiro selo, o profeta nos fala sobre isso. Mas o que acontece é que na era de Éfeso, os crentes de Éfeso não eram meninos inconstantes, levados por vento de qualquer doutrina. Por que o profeta disse que eles não eram? Eram crentes firmes, eram crentes posicionados na palavra. Por isso que você encontra Paulo falando das cartas aos Efésios, ele falando das profundidades, Paulo falando dos mistérios. Já na mesma linha tinha Coríntios, no mesmo tempo tinha uma igreja em Corinto. Paulo precisou escrever 2 livros, o primeiro e o segundo,
repreendendo eles todo o tempo. Paulo não pôde descer às profundidades da revelação com Corinto. Por quê? Porque todo o tempo tinha contenda, todo o tempo tinha um problema, ou outro, uma coisa, um outro, uma dissensão, uma ideia. Paulo vinha repreendendo. Vocês já leram isso, já ouviram isso, nós lemos na mensagem do profeta. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E para nós entendermos, temos que ir lá atrás. Então, os crentes da primeira era, eles colocavam à prova os ensinamentos. Eles não aceitavam a coisa de qualquer jeito. Então, podia vir um apóstolo, ou qualquer um, e vir, falasse alguma coisa, eles iam olhar na palavra, para ver se aquilo era real mesmo. E nós precisamos ser assim, irmãos, hoje. Nós precisamos ser assim. Quando o profeta disse que a primeira era foi com o profeta e a última era termina com o profeta, os crentes também têm que ser vivos. Se você tivesse o entendimento hoje, no tempo de Lutero, você não teria crido em Lutero como mensageiro. Vocês sabiam disso? Sabia ou não sabia? O profeta nas eras, ele disse que Lutero fumava. Você ia num culto com um homem que fumava? Você não ia. Está escrito isso na mensagem ou não está? Está escrito isso, eu não estou falando algo de mim mesmo. Está escrito. Um padre. Então, se você tivesse vivido naquele tempo, você não teria crido nos seus mensageiros. Agora, por que houve os crentes da era de Lutero e creram nele? Lutero não foi profeta, por isso que o profeta disse que ele tinha essas coisas. O profeta colocou ali entre Irineu a Wesley, ali não foi profetas, foram reformadores. Aí onde está a diferença? Você pode até... Reformadores. Não foram profetas. Profeta foi Paulo e a sétima era. Mas durante o meio foi reformadores. Então, o que acontece? Os crentes da primeira era colocavam à prova. Então, o que nós estamos falando, muitas vezes chocam as pessoas, colocam à prova na palavra. Pastor, como que isso, tá? O que o profeta falou sobre isso? Vamos ao que está escrito. Porque se nós descermos no que está escrito, não vamos ficar confusos. Nós vamos entender que a coluna de fogo tem se movido. Agora, o povo diz bem assim: era um homem ungido, agora é um povo ungido. O profeta falou isso. Tudo bem. Mas que unção é esta? O povo ungido é para quê? Para trazer a revelação da palavra? Não. Não há unção sobre o povo para trazer a revelação da palavra. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja quem for. A palavra vem somente a quem? Ao profeta. Então, se tiver alguma coisa que precisamos saber, se um bispo, ou se um apóstolo, ou se um pastor está falando verdade ou não, não há autoridade máxima do que o profeta, para esclarecer para nós se realmente aquilo que estamos falando está na mensagem ou não. Precisamos entender. E se você encontra na palavra, então você tem que deixar o que o homem está falando e ficar com o que está escrito na palavra. Amém? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou falar sobre isso na noite, mas vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, já não estava vigente uma nova dispensação? Estava ou não estava vigente uma nova dispensação? Já estava vigente. A lei não tinha sido abolida. Nós lemos isso, o profeta. Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio cumprir. Aquilo que era sombra se fez real. Então, no real, Jesus Cristo ia na onde aos sábados? Ele ia no templo. Ia ou não ia no templo no sábado? Mas a reunião do sábado estava lá no Velho Testamento, no 7º dia. E depois, quando desceu o Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos começaram a reunir quando? No domingo.
Mas Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele ia lá e cumpria a lei. Quando ele começou a abrir a lei, vocês lembram? Aquela citação, quando ele mandou os discípulos colherem umas espigas de milho, o que aconteceu? Eles falaram que ele estava transgredindo uma lei. Por quê? Porque no sábado não se fazia nada. Mateus 12. Criticaram ele porque ele tinha mandado os discípulos lá buscar, colher uma espiga de milho para comer. Ele veio e disse o quê? Ele disse que o Senhor, ele até do sábado, ele é o Senhor. Num buraco, né? Vai deixar ele lá morrer lá no buraco porque é sábado. Só que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que estava na cabeça deles era o que eles tinham aprendido na lei lá atrás. Então foi difícil tirar aquilo do coração deles. Vocês estão me entendendo? O paralelismo hoje é igual. Há uma dificuldade para você tirar aquilo que foi impregnado em você 40, 50 anos atrás. Tem gente crendo na mensagem de 50 anos aí, até mais. Crente da mensagem. Que não veio puro, ainda veio da denominação, que aquilo foi impregnado nele também. E tudo, a raiz daquilo iniciou-se em 1906. A raiz daquela toda coisa, da denominação, da religiosidade, impregnou-se em 1906. Iniciou-se ali. Então, toda, maioria praticamente, muitas igrejas pentecostais, saíram dali, daquele movimento da Rua Azusa. Então, quando Jesus veio na sua primeira vinda, deu trabalho para aquelas pessoas aceitarem. Mas ele ia, na onde? No sábado, na sinagoga. Depois que ele morreu na cruz. E foi mais um tempo para frente que os apóstolos começaram a reunir no domingo. No primeiro dia. Eles partiam o pão no primeiro dia. Mas o sétimo dia não era o primeiro dia. Estão me entendendo? Então, irmãos, voltando aqui aos crentes da primeira era, então eles colocavam uma prova. Você não tem que estar acatando o que eu estou falando. Não, o que o pastor está falando é verdade. Não, você tem que olhar na palavra para ver se isso está verdade ou não. Porque cada um de nós temos que cuidar da nossa alma. Deus nos deu o discernimento para discernir se o que está sendo dito é verdade ou é mentira. Então, olhando para o cuidado que os crentes da primeira era tinham, eu gostaria de ler aqui nas 7 eras, uma exposição das 7 eras, falando sobre a importância da revelação, a necessidade da revelação. Na página 2, é esse livro aqui, irmãos. Uma exposição das 7 eras. Esse livro aqui. Tem no tablet também. Mas, vejamos aqui. Introdução ao capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, o profeta escreveu aqui, quer dizer, o irmão Levi escreveu, né? Ele diagramou esse livro, o profeta corrigiu. Hã? E os que ouvem. Bem-aventurados que leem os que ouvem. Chamar a atenção isso aí. Não que traz revelação. Bem que ouve. Trazer revelação está cheio disso aí. Denominação está cheia disso. Então veja só. O escriba, e aqui está entre parênteses, não o autor.
Porque quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Quem escreveu? Mas e o autor desse livro? Quem que é? O autor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor do livro de Apocalipse. Se você tomar o primeiro e segundo de João, você vê a diferença. Quando ele escreveu o que ele via, o que ele achava, e aqui, quando foi no Apocalipse que ele foi escrever. Há uma diferença. Da natureza. O escriba, não o autor deste livro, é São João, o divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isto é realmente o que ele é. É um livro profético. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João. Esse livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isto é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que não foi escrito pelo próprio, é o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. Jesus aparecendo ao escriba. Quem foi o escriba? Escriba é o escrivão, João, amém? Quem apareceu a João? Jesus. A aparência, olha aqui, aparecimento pessoal de um escriba. Nós já havíamos lido isto aqui, mas não tínhamos feito esta observação. Só que quando nós olhamos, nós sabemos e vemos que por intermédio do seu anjo, versículo 1 diz, as enviou e notificou a seu servo João. O aparecimento pessoal se daria através de Lucas 17:30. São Lucas 17:30. Mesma coisa, a manifestação. Por isso que João quis adorar o anjo, mas o anjo rejeitou. Por 2 vezes. Mas, quem estava aparecendo? Jesus Cristo. Estão me entendendo? Então, vamos seguir. É o último livro da Bíblia, não obstante, ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse. A palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor, desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse
Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Vocês se recordem, Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizia os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O católico romano dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isto é realmente carnal. Como poderia Deus edificar uma igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? As pessoas continuam ainda achando isso. Vou ler novamente. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isto é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar a sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Então, como você pode colocar um homem como o infalível? William Branham é infalível? Não. William Branham errou. Ele disse que ele era pecador, e ele disse que ele necessitava da mesma graça, da remissão dos pecados, do sangue de Cristo da mesma forma. No sexto selo, ele fala quando ele estava diante do trono ali, com todas aquelas pessoas que chamaram o nome dele, vocês lembram? No sexto selo está lá. Então ele era um dos redimidos também. William Branham nunca foi Jesus. Agora veja, como você pode hoje então colocar a infabilidade da palavra de um homem? O que aquele homem falar para você é certo e nada mais. Esconda aí, o profeta vem aqui nessa mesma mensagem, lá na frente ele diz: esconda fatos, história. Omita, diga uma mentira, esconda fatos, história, datas. Continue dizendo. Dentro do pouco todos vão crer que aquilo é verdade. Há tantas mentiras que é disseminado para as pessoas hoje, travestido de evangelho, e é tomado aquilo como uma verdade para as pessoas. Tomando a palavra, né? Tomando a palavra, o homem tomando a palavra, achando que Deus está falando ali. Quando Deus está calado, o profeta diz, muitas vezes Deus está calado e o homem está ali dentro, em cima, falando. Então veja, Deus não pode edificar a sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito: não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai te revelou. Sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação. Sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Quem falou para Abel? Abel, faça assim. Caim, faça desse jeito. Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Era o mandamento de adorar.
tinha que adorar, ele sabia que tinha um Criador. O diabo sabe que teve alguém que o criou. Quem criou o diabo? Foi Deus, o próprio Deus. Senão o diabo seria um criador. Quem criou o próprio Satanás foi Deus. Portanto, embora ele tivesse um mandamento, portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isso lhe seja ensinado com eloquência, quer dizer, ensinado de uma maneira que não tem como, incontestavelmente, há homens assim inspirados, para lhe ensinar eloquentemente. Até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que o sangue que o limpa, e que Deus é o seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. É a revelação espiritual que o faz. Agora, ele disse, estou chegando onde eu quero chegar, irmãos. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus. E que ele está fazendo o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras, é uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos? E lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber o tempo e as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Aqui já nos ajuda a entender mais coisas. Eles não estavam entendendo a coisa até ali em Atos, veja só, logo na subida de Jesus. Eles não estavam entendendo. Eram discípulos que estavam ali do lado e não estavam entendendo o tempo na frente. Vou ler novamente? Vamos ler? Então, como que você vai tomar um homem hoje para ele dizer para você que você tem que continuar lá atrás? Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber a tempos ou estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Há muitos homens aqui na palavra, do lado de Jesus, do lado de Cristo, pensando numa vinda nas nuvens ainda. Eles não conseguiram ver o quadro todo. Porém, um reino espiritual, e ele lhe disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após a sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João o que sua glória e presença na igreja significaria e faria. A vinda do Senhor não estava condicionada o quê? Aos selos? A vinda do Senhor estava condicionada aos selos. Nós nunca saberíamos como se daria a vinda do Senhor se não tivéssemos os selos abertos. Amém? Agora, os selos foram abertos quando?
Lembre-se de uma coisa: para Deus não tem tempo. Para que nós pudéssemos entender, um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Vocês lembram no livro dos selos, quando o profeta diz assim, que quando Jesus passou pela morte na cruz, e agora chega ele diante de João, clamando, e ele como um cordeiro, como havia sido morto, todo ensanguentado, ele acabara de sair da cruz. Agora, quanto tempo durou-se? Quase 2000 anos. Amém? Porque o anjo não foi lá, João, no ano de 70 depois de Cristo, mas foi ao inverso. Estão me entendendo? O anjo não foi lá, João, mas João mesmo disse que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então João foi trago até aqui na frente, para ele poder ver o que estava acontecendo. No tempo em que ele estava no trono do Pai, fazendo intercessão, e depois ele se levantou-se do trono. Quando que ele levantou-se do trono? Quando ele desceu em 63. Amém? Estou tentando explicar com mais calma possível. Então, quando que ele levantou-se do trono do Pai? Porque até aí ele estava ali fazendo intercessão. E a brecha entre as 7 eras e a igreja, o que ele disse? Que ele levantou-se do trono do Pai. A intercessão acabou. E ele veio para quê? Para tomar o seu próprio trono. Quando ele veio aqui, ele veio para quê? Abrir os selos. Porque até então ele estava fazendo intercessão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estou falando bem devagar, porque às vezes tem alguns irmãos na internet que necessitam poder entender isso. Então, vemos aqui, ó. Vocês se recordam que eles vieram eles vieram a Jesus no livro dos Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca do seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após a sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério mediador, ele é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo, lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia dois livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis, a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra,
as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O segredo está aí. Descrer daquilo que Satanás tem te dito e crer naquilo que Deus tem falado. E Satanás, como que Satanás fala as coisas? Ele tem que usar véu também. Ele tem que usar corpos para falar. E eu não vejo nenhuma outra coisa, irmãos, mais perto de nós do que vem dizer: a era do céu não terminou, Jesus não veio, está esse povo aí, esse ismo, crendo que Jesus já veio lá em 63, Jesus não veio, temos que aguardar Jesus vindo nas nuvens, temos que ficar aqui curando e falando em línguas e tudo, como tem uma linha da mensagem agora, querendo restaurar dons. Quando nós lemos aqui ontem, a era pentecostal já acabou, tem que morrer e deixar lá para trás. Eu não estou falando de mim, estamos falando do que está lendo a mensagem. Então eu não vejo outra. Eu não estou falando de denominação lá fora. O que denominação tem a ver com a palavra hoje? Nada. Agora, você sabe qual é a artimanha de Satanás? Tornar a palavra inefetiva na sua vida. O que é? Fazer você descrer nela. E não precisa descrer na totalidade. Eita. Você não precisa descrer em tudo da mensagem para você se tornar um incrédulo, para você se tornar um caído. É você descrer em uma simples partinha. Uma simples parte. Eva caiu e descreu uma simples parte. E caiu. Seria tão parecido que enganaria até o próprio eleito. Como que seria parecido, irmãos? É parecido com denominação? Uma trindade lá? Mulher no púlpito, todas essas coisas. Seria parecido isso? É isso que é ser parecido? Andando juntos, caminhando. Eu sempre tomo aí, as virgens, elas estavam esperando o Senhor, e ambas ouviram o clamor. Isso chama a atenção. Quantas vezes você lia essa mensagem? Quantas vezes você lia essa escritura? Mas agora você está entendendo o significado dela? Ambas estavam aguardando, ambas ouviram o clamor, o som da trombeta. Qual é a última trombeta? A mensagem do sétimo anjo. Qual é o último anjo? Apocalipse 10, 7. Ao som da última trombeta. É ela que nos trará a ressurreição dos mortos. Ela que traz a ressurreição dos mortos. Ela que traz a transformação dos vivos. É a última trombeta, não tem outra trombeta. Então veja só, irmãos. É tão parecido, vai no fio. Eu vou ler hoje à noite. Se você não entender, vai estar como um fio de uma lâmina, de uma navalha aí. A Marluz comentou aqui também, a mesma coisa que você, verdade, do mesmo ventre. Está no mesmo ventre. Só que uns subiram, outros recusaram a subir. Porque quando o profeta vai lá e diz, contou aquela história da pessoa que entrou lá debaixo do porão e disse, não tem sol. Ele diz, você está recusando a ver. Você pode ficar lá o tempo que for, morrer lá o tempo que for, crendo que não, porque alguém falou para você que não tem sol. E você creu naquilo. Mas o sol deixa de brilhar? O sol sempre vai estar aí, vai estar? Então veja aqui, irmãos. Só mais um pedacinho aqui e nós concluímos. Nesses dois livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. E é por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás, ele não tem parte em mim, eu não tenho parte nele, o diabo gostaria de provar diferente isso. Mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que ele pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério. Se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural.
É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças, os pensamentos dos corações dos homens, outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Satanás toma o controle das pessoas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto, e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto a deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Eu mandei um videozinho para vocês, e uma parte da mensagem, quem é este Melquisedeque, um parágrafo, e um vídeo, um testemunho daquele irmão Cox, como ele foi cético, e como ele foi no culto do profeta. Vou lá, vamos ver o que vai acontecer. E o profeta virou as costas, em cima da plataforma, e foi falando, discernindo um, orando por um pouco, ele, lá atrás da costa dele. O irmão revelou o segredo do coração dele. Falou da filha que tinha um sopro no coração. Está no testemunho, eu mandei para vocês, do grupo. Assistam, ouçam lá. Que coisa tremenda. O que era aquilo? Lucas 17:30 em ação. Manifestado. Deixa-me incluir aqui uma informação, né? Eu queria que você pudesse que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual aqui mais embaixo. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro, da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isto muitíssimo, mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora, recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Morna, informal e impotente. Qual era que é morna? Era de Laodiceia. Quando que esse espírito entraria novamente para tornar os crentes mornos? Seria a era de Laodiceia. Eles estão aí dizendo que
que são crentes da revelação do tempo, dentro da era de Laodiceia, porque tem uma Santa Ceia com pães ázimos, porque batiza o nome do Senhor Jesus Cristo. O saudoso irmão João veio de uma igreja denominacional que fazia isso. E aí? Tem igrejas hoje denominacional que fazem isso. Usa o pão ázimo, igrejas pequenas, não essas grandes, mas igrejas pequenas. E não tem nada a ver com a revelação da mensagem do profeta. Pregam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, da forma como está escrito na Bíblia. Mas não tem nada a ver com a revelação profética. Da onde que veio esses grupinhos? Eu sei de onde vieram. Pequenas missões que surgiram lá no tempo do profeta, que entenderam quando ele estava pregando, não creram nele como profeta, mas entenderam que a restauração das coisas tinha que ser daquela forma, e dão saída, não tem nada a ver com a mensagem. Mas entenderam aquilo que estava escrito biblicamente falando. Então, que diferença tem para nós? Chegamos até aí, como crente da mensagem, a única coisa é ceia, lava pés e batismo. É só isso que é revelação? Não segue adiante? Ceia, lava pés, irmãos, eu sou sincero para vocês, isso não estava dentro dos selos. Estava dentro dos selos? A revelação da verdadeira Santa Ceia estava dentro dos selos? Não. O profeta trouxe isso antes do selo ser aberto. Estava na revelação da Bíblia. Estão me entendendo? Não estou dizendo que é antibíblico, estou falando que estava na Bíblia. Não estava na revelação dos selos algo tão importante que nós precisávamos ter. Então, o que estava contido na revelação dos selos? A vinda do Senhor. Espero que vocês me entendam o que eu estou falando. Eu não estou desmerecendo a ceia e nem o batismo, eu só estou dizendo que a revelação do batismo é verdadeiro, a revelação da ceia verdadeira, a revelação do lava-pés verdadeiro não estava dentro dos selos. Porque se estivesse dentro dos selos, seria aberto depois de 63. Mas aquilo já teve que ser restaurado na era de Laodiceia. Então é algo que estava aqui na Bíblia, já desvendado, estava ali. Atos mesmo já mostra. Quando nós falamos sobre o batismo verdadeiro, levamos lá, Atos 2, 38, Atos 4, Atos 8, 14, Atos 10, 47, Atos 19, não é que está lá nos selos, no livro dos selos, no livro escrito por dentro e por fora, e de trás do livro, não. Agora você sabe o que estava de trás do livro? Como que os cavaleiros se manifestaram durante as eras. Quais foram as unções que eles usaram. E qual foi o poder que Deus usou para combater cada um deles. Isso estava dentro dos selos. Amém? Porque isso você não encontra na Bíblia. Então eu acho que eu senti que eu não tinha me feito a expressão correta. Que às vezes as pessoas podem interpretar. Ah, você está falando que não é. Não estou dizendo que não seja a revelação. Só estou dizendo que ela não estava no mistério do livro. Estão me entendendo? Por quê? Porque aquilo foi introduzido na era de Laodiceia. E a revelação dos selos nos introduz à era de Cristo, a era da pedra da coroa. Eu creio que eu me fiz saber. Agora, bem entendido. Se eu não me explico aqui, depois as pessoas podem ouvir isso através da internet e vai dizer, o pastor Samuel está falando isso. Não, eu me fiz entender agora. Creio que sim. Se eu não me fiz entender, pode mandar uma mensagem para mim e eu terei o maior prazer de explicar novamente o que eu disse aqui. Então, vamos lá.
Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, eu voltei aqui um pouquinho, mas tá bom. Com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus Cristo reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Agora recordem isto, Cristo, a verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos, porém o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativas de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. Até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo, ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, e o que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus, discernirem e resistirem ao espírito do anticristo. Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje, como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante, comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro de Apocalipse é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora, você pode saber porque ele diz que qualquer um que lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja vocês, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles, contanto que fosse a palavra.
a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida, a bênção estava lá. Por isso eu gosto muito de ler, irmãos. Aqueles que, com sua eloquência, com a sua forma que Deus te deu, ele consegue falar e pregar sem ler nada, e vai citando, e cita a Bíblia. Eu não digo que ele esteja errado, eu gosto de ler. Falar, mas eu gosto mais de ler. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria, a economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até este tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais especificamente, veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era de Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu tempo, em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisso e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Primeira parte do livro das eras. Mas aqui, nesse último parágrafo, o profeta diz: na sabedoria, a economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plena conhecida de Deus, não podia se manifestar até este tempo. Por isso que o profeta vem e diz aqui, eu não trouxe a mensagem. Está ali para me ler à noite. Ele cita que, mas eu tenho anotado aqui, só um pouquinho. Cristo, mistério de Deus revelado, 328. Ele está falando ali nesse parágrafo. Mude viveu o seu dia, e nada tem a ver com o nosso dia de hoje. Então, cada mensagem vem num tempo específico. O que a mensagem da era de Laodiceia tem a ver com a era em que nós estamos hoje? Como nós lemos ontem. O que a era de Laodiceia tem a ver com o que nós temos escrito hoje? Se Deus nos elevou uma era acima, por quê? Porque a era de Laodiceia foi a única era que foi expurgado o Cristo para fora. Por isso que há um entrelace aí. A era de Laodiceia foi que era que expulsou o Cristo para fora. Como você pode estar dentro da era de Laodiceia? Se foi a era que colocou o Cristo para fora. Aí você diz que você está dentro da era de Laodiceia e você está dizendo que Cristo está em você. Como? Você está transgredindo a palavra. Tem que estar fora. A era de Laodiceia serviu para um ponto. Foi o talo, como nós lemos ontem, né? Mas o talo vai ser queimado. O talo será queimado. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade, infinita misericórdia, pela revelação que tu nos tem dado, ó Pai, através da sua palavra. Apenas nos entregamos em tuas mãos, de tal forma para que tu possa nos abrir o entendimento. E quando eu digo nos entregamos, todos nós, ó Pai, todo o teu corpo místico de Cristo tem se entregado em tuas mãos. E por isso que tu estás trabalhando e falando, abrindo o entendimento, como falamos domingo passado, sobre aquela mensagem virando em direção ao norte,
onde o teu profeta nos diz que estamos parados naquela montanha por muito tempo, usando aquela analogia ali de Josué. Precisamos levantar e avançar. E este avançar, ó Pai, nós sabemos que é a revelação. Precisamos avançar, crer na totalidade da Tua palavra e não pararmos em tempo algum, ó Pai, mas prosseguir. Quando a coluna de fogo se levantou e pairou, desceu, e logo alçou o seu caminho, moveu-se, teu anjo, teu profeta, pregou a mensagem onde eu penso que os pentecostais falharam. Laodiceia falhou, Laodiceia não viu, por isso tem estado atrás. Mas graças a Deus, como nós lemos hoje pela manhã, que esta revelação só poderia ser dada a um certo tipo específico de qualidade de crentes. E nós podemos dizer ao Pai, nós somos esses, na qual Tu pudesse se abrir para nós, abrir a Tua palavra e nos mostrar os Seus segredos. Muito obrigado, Senhor. Não recebemos isto para fazer disso e deixar brotar uma indiferença em nossos corações. Não é este o nosso objetivo, pois constantemente Tu tem nos advertido. Satanás, como lemos hoje nesta manhã, ele poderá trabalhar na vida da pessoa através do pecado, através da indiferença e através da doença. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos a compreender todos esses mistérios. Dependemos completamente de Ti. Nos entregamos a Ti, ó Pai, confiando que sempre Tu nos concederá tudo aquilo que temos necessidade. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre as suas vidas porção da Tua palavra, ó Pai, mediante a necessidade de cada um deles. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Deus bendito, a todos os nossos irmãos. Ajuda-os. E aqueles que posteriormente estarão ouvindo esta mensagem, esta escola de ensinamento em seus lares, ajuda-os. Nós te pedimos e te agradecemos. Cura os enfermos e liberta o cativo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Eu sempre tenho buscado seguir mais ou menos o padrão de mensagem de 1h, 1h10, né? E assim nós sabemos que podemos transmitir aquilo que Deus quer que falemos, né? De uma forma sem ser cansativo, mas muito bem aproveitado, né? Então nós lemos aqui sobre a revelação de Jesus Cristo, sobre a era de Laodiceia. Nós lemos o livro das 7 eras, na página 2, nós lemos até a página 6, no sentido da revelação, a importância de obter a revelação. À noite nós queremos continuar falando sobre o assunto que iniciamos ontem, né? Graças a Deus restauramos o sinal bem, o som não será mais externo e sim sai do computador direto para a transmissão. Então os irmãos através da internet poderão ouvir mais nitidamente, né? Graças a Deus por isso. Então à noite, a partir das 7 horas da noite, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais um estudo da palavra, continuarmos falando da sua bondade, da Tua infinita misericórdia. E essa viagem nossa que tivemos em São Paulo foi uma bênção, né? Aprendemos muito com nossos irmãos através do companheirismo. Os irmãos ali em Jandira, os irmãos em Jundiaí, os irmãos em Sorocaba, né? São esses 3 lugares que nós estivemos em contato com nossos irmãos, fora aqueles através da internet, né? Que sempre nós temos tido esse companheirismo. Tem sido uma bênção para nós. Podemos crescer espiritualmente, temos aprendido muito e também temos conseguido testificar daquilo que nós temos crido, né? Conselho aos irmãos, aqueles que tiverem condições, faça uma viagem,
né? E vá visitar essas igrejas que creem da forma que nós cremos, que se olham a palavra da maneira que nós olhamos, porque até nisso, se você vai num lugar que tem uma fé diferente, difícil, né? Ir num lugar onde uma fé é diferente, você não cresce. Não digo que você possa regredir, porque só você vai saber se você tem estrutura ou não para suportar. Estrutura ou não para suportar. Eu sempre digo isto. Eu posso entrar e sair em qualquer lugar. Eu posso entrar e sair em qualquer lugar. Mas você deve ter, como é que eu posso dizer? Certeza daquilo que você crê, certeza de onde você está fundamentado. Porque se você tiver algum resquício de dúvida de onde você está, o diabo pode usar essa pequena coisa ali, introduzir aquilo que ele quer fazer. Fazer você descrer na parte da palavra. Fazer você descrer parte da palavra, como eu disse ontem. Se você tomar mensagem de 56, 60, antes dos selos e querer provar que não existe isso que nós estamos vendo hoje, quando nós pegamos toda a mensagem de 65, e hoje nós vamos citar mensagem de 65, das últimas mensagens, então o profeta perdeu o plumo, então o profeta perdeu o rumo da revelação. A revelação veio só até 61, 62, depois dos selos não teve mais a revelação. É o contrário. Aí onde a revelação realmente saiu, de 63. Por quê? Porque não estamos mais dentro da era de Laodiceia. Não vivemos naquele período de Laodiceia. Alguns aqui, irmão Otto, deve ter nascido. Que ano que o irmão nasceu, irmão Otto? Qual? Você nasceu. Que ano? 53. Então, quando o irmão Otto nasceu, ainda estava vigente a era de Laodiceia. Ainda estava vigente a era de Laodiceia. Mas a era findou ali em 62 a 63. Findou-se a era de Laodiceia ali. Pela revelação nós entendemos isso. Porque entrou uma nova era, a era de Cristo. Pode falar. Não, eu estou dizendo assim, que nós nascemos, eu nasci em 80. Quando eu nasci, a era já tinha acabado. Realmente. Eu disse que... Sim, uns 30 anos que o irmão é crente da mensagem. Isso. Mas eu digo assim, irmão, eu estou falando quanto o irmão Monteiro. O irmão Monteiro nasceu em 1900 e... Esqueci, 30, alguma coisa. Acho que foi 1930, ele tem 99 anos. Então o irmão Monteiro nasceu quase quando iniciou-se a era de Laodiceia. O irmão Monteiro nasceu. 1906. Então quase um pouquinho ali ele nasceu. Ele está vivo até hoje. Mas ele crê que a era já acabou. Que Deus elevou ele a uma era mais acima. A era da águia, o profeta dá o nome, a era da águia, a era da noiva, a era do entardecer, a era do filho do homem. Tantos nomes, a era da pedra da coroa, que ele dá a esse nível. Então eu digo assim, eu não nasci como um tempo contado para nós. Então, mas alguns nasceram ainda aqueles anos. Mas graças a Deus, que Deus nos elevou, nos mostrou aonde que nós estamos hoje. Qual era que nós estamos? O que está vigente para cada um de nós, né? E à noite nós vamos estar falando melhor sobre isso. Amém? Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aí, né, do outro lado, dando glória a Deus, dando um amém. Para nós isso nos enche de alegria, né? Não veio? Amador? Nós vamos comunicar aqui aos nossos irmãos.
travou aqui, irmãos. Tem coisa que acontece que é para... Estiveram conectado conosco nosso irmão Juraci, sobrinho, aqui de Ariquemes, né, está no Pará. Nosso irmão Jailson, HMTV, né, da Paraíba. Irmão Marlúcio dos Santos, de Alto Paraíso. Irmão Romeu Eisenman também, daqui de Ariquemes. Não pôde ver, o pneu da moto estava furado. E irmã Martílis Machado, também, acho que é São Paulo. Irmã Martílis, né? Deus abençoe. Teve mais alguns irmãos? Tem mais conexões conectados, né? Mas a gente não conseguimos saber. Então Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados aí. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, de uma maneira especial, concedendo-lhes tudo o que vocês tenham necessidade. Essa é a nossa oração em favor de cada um de vocês. Após esse louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Densas trevas cobrem o mundo, mas não há temor em mim. Estou seguro e amparado em teus braços, Jesus. Estas mãos perfuradas, mais forte que todas as mãos, não nos deixarão só. Transformarão tudo ao nosso redor. E as fundações terrenas tremerão e cairão. Ouvimos novamente o clamor, tristeza e dor. Tempestade se aproxima, a onda vem depressa e trará com ela total destruição. Oh, quão maravilhoso ver o seu grande amor, traz cura ao enfermo, ao tropeçar estende a mão, onde não há saída, abres o caminho da salvação. Com humildade eu oro, Senhor, conduza-me. Em Jesus tenho fé inabalável. Nele estamos descendentes da águia real. Nos observa com seu olhar atento e nos revela agora o que há de vir. Misericórdia incondicional é o presente dado em Cristo. Estava em sombras e tipos, hoje sua vida é revelada em mim. Eu sou o troféu da redenção, sob suas asas estou seguro, apesar da pressão. O poder da restauração está em tua palavra. Sei que transformarás este corpo mortal. Morte, onde está teu aguilhão? Inferno, a tua vitória.
medo, mas não há temor em mim. Estou seguro e amparado em teus braços, Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.